Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma questão a respeito de funções envolvendo progressões aritméticas e geométricas. E a questão é a seguinte: seja f de R em R uma função tal que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y para todos os x e y reais. Se a k com k maior ou igual que 1 é uma PA de razão R e f de A1 é diferente de zero, prove que se a sequência f de AK com K maior ou igual que 1 é uma PG de razão f de R. Então, a gente tem essa função, né? A função f de x mais y, que é igual a f de x vezes f de y. Então, primeiro vamos estudar essa função. Quando x e y têm os valores 0 e 0, então f de 0 mais 0, que é igual a f de 0, tem que ser igual a f de 0 vezes f de 0. Ou seja, f ao quadrado de 0. Então, f de 0 é igual a f ao quadrado de 0. Então, só existem dois números que satisfazem essa propriedade, que é 1 e 0. Ou seja, f de 0 é igual a 0 ou f de 0 é igual a 1. Beleza? Porém, f de 0 não pode ser 0, né? Porque senão a gente poderia, por exemplo, uma f de k, isso aqui ser igual a f de 0 mais k, isso aqui seria f de 0 vezes f de k, isso sempre seria 0. E o fato de f de 0 ser igual a 0 não serve para nosso enunciado. Então, f de 0 é igual a 1. Então, f de 0, a gente pode escrever como sendo f de x menos x. Que eu posso escrever isso como f de x mais menos x. Então, pela a definição da função do enunciado, isso aqui é f de x vezes f de menos x. E isso aqui é igual a f de 0, então isso aqui tem que ser igual a 1. Então, f de menos x é igual a 1 sobre f de x para todo x. Então, sabendo esse resultado, a gente pode agora resolver o pedido do enunciado. Então, quem é f de AK? AK é uma PA. Então, eu posso escrever AK como sendo A1 mais N menos 1 vezes R. Não é verdade? Esse é o termo geral da PA. Opa, aqui é um K. Desculpa aí. Então, isso aqui vai ser igual a F de A1 vezes F de K menos 1 vezes R. Que eu ainda posso escrever isso como sendo F de A1 vezes F de KR menos R. Que isso aqui vai ser igual a, vou escrever aqui embaixo, F de A1 vezes F de KR vezes F de menos R. E olha, por esse fato aqui, f de menos x é igual ao inverso de f de x, então f de menos r é igual a 1 sobre f de r. Então isso aqui é igual a f de A1
vezes f de KR sobre f de R. Agora vamos tentar, antes de continuar prosseguindo aqui, vamos provar um fato. Esqueci, que eu devia ter provado no início, mas esqueci. Então vou provar ele agora. Que é f de KR é igual a f de R elevado a K. Então, a gente prova isso por indução. Primeiro, veja só, f de 2R é igual a f de R mais R, que é igual a f de R vezes f de R, que isso aqui é igual a f de R ao quadrado. Então, suponha que seja verdade para todo... Suponha que isso aqui seja verdade, né? f de KR é igual a f de R elevado a K. E mostraremos agora que é verdadeiro para K mais 1. Então, f de K mais 1 vezes R é igual a f de KR mais R, que é igual a f de K vezes R vezes f de R. F de K mais R, por hipótese, é f de R elevado a K. Então, isso aqui é f de R elevado a K vezes f de R. E isso aqui é igual a f de R elevado a K mais 1. Então, por indução, a gente provou essa igualdade. Então, a gente pode continuar aqui, prosseguindo. Então, a gente provou que f de K vezes R é igual a... Provou que é igual a f de R elevado a K, dividido por FR. Então, f de R elevado a K dividido por FR, isso é igual a f de A1 vezes f de R elevado a K menos 1. Que é o que a gente queria provar, né? Isso aqui é um APG, onde o primeiro termo é f de A1 e a razão é f de R. E com isso a gente resolveu a questão. Então é isso. Valeu. Dúvidas nos comentários e valeu.